Olá, amados irmãos, aqui mais uma vez o Júnior do canal Azeite e Luz, trazendo azeite, que é o conhecimento para você, e que esse azeite, que é a palavra de Deus, ele possa trazer luz para os seus caminhos, que é a palavra de Salmo 119, versículo 115, amém? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, amém? Foco do canal. Irmãos, eu trago aqui brevemente uma palavra para os irmãos sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse. O texto ele está localizado em Apocalipse 11, versículo 1, amém? Sem mais demandas, irmãos, bom dia para quem assiste durante o dia, boa noite para você que está assistindo à noite e boa tarde para você que está vendo esse vídeo, podcast ou pod-vídeo à tarde, amém? Então, livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, as duas testemunhas. E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que neles adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Versículo-chave aqui, irmãos. 1260 dias é o mesmo que 42 meses e também é o mesmo que 3 anos e meio, amém? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas e todas quantas vezes quiserem. E quando o testemunho delas acabarem, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também fora crucificado. E homens de vários povos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, o que é a mesma coisa, versículo-chave. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nas tumbas, nos sepulcros. E eles vão se alegrar e vão trocar presentes uns com os outros, porquanto os 2 profetas tinham sido mortos, e eles tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, que é o mesmo que 3 anos e meio, e o mesmo que 42 meses, e o mesmo que 1260 dias, irmãos. E depois daqueles 3 anos e meio, o Espírito de Deus, que é vindo de Deus, o Espírito de vida entrou neles, e puseram-se em pé sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz que do céu dizia: subi aqui. E subiu ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Amém? Vou parar por aqui. O versículo 14 é o versículo que termina esse texto, e passado o segundo ai, que é outro estudo diferente. Irmãos, eu peguei alguns versículos-chave aqui para revelar para os irmãos uma coisa. É um estudo bem profundo e a compreensão dele ela é complexa, porque tem muitas interpretações diferentes. Entenderam, irmãos? E o que acontece? A minha é o seguinte: muitas pessoas acham que Moisés e Elias são as duas testemunhas. Porém, irmãos, tem uma base aqui que informa que não é. Por exemplo, Moisés, ele passou pela morte, ao processo de morte. O anjo lutou contra o demônio pelo corpo de Moisés. Deus disse e ordenou que o homem morresse apenas uma vez. Ok, irmãos? Então não é Moisés. Elias também não pode ser, porque Jesus disse que Elias já veio. E lembra de João Batista? Jesus disse que João Batista veio no espírito de Elias. Ele era Elias que estava por vir. Só que o povo que estava cego, com escama nos olhos, não pôde ver. Ele não pôde contemplar a chegada do Elias, que era João Batista, para anunciar o caminho do Salvador.
Porém, mais duas testemunhas aqui vão anunciar o caminho do Salvador. E quem são essas duas testemunhas? Jesus, ele fala. Presta atenção, irmãos, vamos pegar isso aqui. Jesus, ele disse para os fariseus: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstituirei outra vez. Amém? Jesus falava dele mesmo, dele, o templo. Então nós somos templos, assim como as testemunhas de Apocalipse. A prova disso é isso aqui, irmãos, ó. E deixa o átrio, é o versículo 2 do capítulo 11, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Que eu disse a mesma coisa, que é o mesmo que 3 anos e meio, é o mesmo que 3 dias e meio também, irmãos. E o que acontece? Todos sabem que o templo, antigamente, ele era dividido em 3 partes. Santo dos Santos, primeiro. Segunda parte, átrio exterior. Perdão, átrio interior, segunda parte. E a terceira parte, átrio exterior. Agora sim, de novo, repetindo para os irmãos. A primeira parte, o Santo dos Santos, que era onde uma vez por ano os sacerdotes iam lá, tá bom? Para orar, para entregar, para falar com Deus. E a segunda parte do santuário, do templo, era o átrio interior, que era um caminho, uma espécie de salão, o qual dava no Santo dos Santos, uma porta, que tinha uma cortina para o Santo dos Santos. E o átrio exterior, que era o pátio. Amém? Se os irmãos lerem aqui, que foi dado uma cana para ele medir, o templo de Deus. Amém? O templo de Deus somos nós, irmãos. Aqui fala que o átrio interior, o átrio exterior e o Santo dos Santos não é nada mais do que seu corpo físico, sua alma e seu espírito, irmãos. É simples. Porque Jesus, ele exerce o sacerdócio na sua alma hoje. Hoje ele é seu cabeça. Então ele que faz o papel de sacerdote em você. E você é o templo do Espírito Santo, irmão. O átrio exterior nada mais é do que o nosso corpo. Prova disso está aqui, ó. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa. A cidade santa é nada mais do que as pessoas que estarão levando a palavra. E elas também são as duas testemunhas, mas são pessoas separadas. A gente fala em outro pequeno vídeo podcast sobre esse assunto. Amém? Esse assunto da cidade santa e o que tem a ver. Porém, vão pisar, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Que aqui a cidade santa aqui, ela tá uma imagem, tá como se fosse simbólica. Porém, se passar para a literalidade, vai ser o mesmo que você estiver falando do povo de Deus que vai ser pisado. Porque não há cidade se não houver um povo para habitar a cidade, amém? E o que acontece, irmãos? Essas no versículo 4 está escrito: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, aí vai sair fogo da sua boca e devorará, amém? E uma coisa muito importante também, que é importante os irmãos saberem, é o seguinte: é que a carta às 7 igrejas, quem leu sabe, da Ásia no livro de Apocalipse, a igreja segunda, que é Esmirna, e a sexta, que é Filadélfia, não recebem repreensão, e as outras 5 recebem. E Jesus faz uma promessa às 2. Mas também Jesus chama essas 2 igrejas de minhas testemunhas fiéis, entendeu? Pegaram, irmãos? Essas 2 igrejas vão ser separadas para poder estar fazendo todo esse milagre e acender o resto da igreja. Um candelabro, ele tem 7 partes, todo mundo sabe. Então, o candelabro, ele vai acendendo por partes. Jesus, ele está no meio, amém? E ele que faz com que a igreja acenda. Porém, as 2 testemunhas vão vir e vão levantar a voz, como voz de trombeta, e vão fazer com que a igreja acorde, amém? Acordar como? A parábola das 10 virgens, meus amados. Eis a voz que diz assim: eis o noivo à meia-noite, e as 10 virgens levantaram, amém? Porém, 5 era prudente e 5 imprudente. Então, 5 aqui é simbólico. Você pode ver que 7 igrejas, Jesus repreende 2, Jesus repreende 5, e 2 Jesus não repreende, ele acolhe, amém? Que os irmãos possam ficar com esse pequeno vídeo em podcast e meditem nessa palavra, busquem também. A gente vai estar falando um pouco mais, um vídeo maior sobre esse assunto, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém.